Então, gente, dando continuidade ao nosso assunto da atmosfera, vamos começar a falar como aqueles poluentes que a gente viu no vídeo anterior impactam, né, as formas de vida aqui na Terra, né, o tipo de impacto que eles causam ao meio ambiente e como que a gente é afetado por isso. Então, vamos começar com algo que começou a ser conhecido como efeito estufa. Depois ele evoluiu, né, e mudou o nome ou o tratamento dele, a compreensão dele para aquecimento global, porque quando era efeito estufa, desculpem, achava-se que era um efeito local. Mas depois viram que as mudanças, né, que esse efeito causado pelo aumento da quantidade de gases, chamado gases estufas na atmosfera, era global. Então virou para aquecimento global e depois percebeu-se que esse aumento de temperatura global ele mudava, né, as condições climáticas, né? Eventos passavam a acontecer mais intensamente, secas mais rigorosas ou época de chuvas, né, mais rigorosas, enchentes mais rigorosas. Então viram que mudava o clima da Terra como um todo. E aí por isso evoluiu para mudanças climáticas. Então, entendendo como que acontece o balanço de energia natural, né, antes, né, sem falar de qualquer poluição, nós sabemos que recebemos calor o tempo todo do Sol, né, ele aquece a nossa superfície e a nossa atmosfera. Tá? De toda a luz que o Sol emite, que alcança a, a gente, alcança o planeta, só 50% chega aqui à superfície, né, onde é absorvida. 20% já fica lá pelaquela camada de gases, né, especialmente a camada de ozônio, que absorve as radiações ultravioletas, e o CO2 e o vapor d'água que compõem a atmosfera, que absorvem parte do infravermelho. E os outros 30%, né, já que 50% atinge, sobrou 50%, 20% é absorvido ainda lá na atmosfera, e os outros 30% ele vai ser refletido de volta ao espaço. Tá? É uma coisa que se chama de albedo, a razão entre o que chega e o que é refletido de volta. Tá? Então, de toda a radiação que chega, pouco mais da metade é infravermelho e o restante é na forma de luz visível. Tá? De toda essa radiação que é recebida aqui pelas camadas superiores da atmosfera, pouco mais da metade é infravermelho, parte fica aqui e o resto é luz visível. Então aqui um gráfico mostrando, né, parte, ó, é visível e outra parte, que é a infravermelha, ela é refletida, uma boa parte dela também, pequena concentração, 20% fica lá absorvida na atmosfera e outra parte que chega à superfície é refletida, tá? Aqui esse gráfico mostra a variação da temperatura global da Terra ao longo dos anos, até o ano 2000. E a gente observa que, apesar das variações que são comuns, por conta dos sistemas dos ventos solares e de outros processos naturais, mas a tendência ao longo dos anos é que a média, ó, venha crescendo. Tá? Então a gente tem acompanhado que a temperatura média do planeta tem aumentado ao longo dos anos. O que, teoricamente, né, se não houvesse nenhuma ação antrópica, não haveria muita explicação para isso. Então, ó, esse aumento da temperatura, ele se deve, em parte, né, pelo próprio aumento do fluxo de energia emitido pelo Sol, que ele cresceu nesse período aí em torno de 0,24%. Tá? Isso aqui, esse crescimento pode ser responsável até por 1/3 do aumento na temperatura do ar. Tá? Para que aquela temperatura permanecesse inalterada, era preciso que a energia absorvida pelo planeta fosse igual à emitida. E a gente sabe que não é, por conta da alteração na composição da atmosfera, já que boa parte é na região do infravermelho. Então, se a gente tem lançado mais na atmosfera gases,
que são chamados gases estufa, que são exatamente aqueles que têm condição de absorver na região do infravermelho, então isso também faz com que parte dessa energia seja absorvida, fique por aqui na forma de calor. Então, quais são esses gases que têm a condição de absorver esse infravermelho térmico? O CO2 é o mais famoso, tá? Ele pode absorver temporariamente essa luz, tá? Esse infravermelho térmico. E não só o que vem do Sol, mas aquele que tenta ser reemitido pela superfície, aquele que tenta ser refletido, tá? E aí, quando ele vai ser refletido, ao invés de dele sair do planeta, ele vai ser absorvido pelo CO2 que estiver na atmosfera, e aí essa temperatura vai ser redirecionada em direção à superfície, fazendo com que haja o tal do aquecimento global, que inicialmente, né, era chamado de efeito estufa, porque se restringe a esse fenômeno de redirecionamento do infravermelho térmico pela concentração de CO2 na atmosfera. Então, como sempre existiu, né, CO2 na atmosfera, sempre existiu essa absorção de infravermelho térmico. Então, esse efeito estufa é um processo natural e ele é importante para a manutenção da vida no planeta. Se lembram lá naquele documentário do início do semestre, quando a Terra ficou toda congelada, virou a Terra bola de neve, e aí depois de um tempo os vulcões começaram a emitir e formou-se uma camada de gases, inclusive de CO2, que começou a absorver infravermelho térmico e foi responsável para que aquele gelo todinho pudesse derreter e pudesse voltar a ter vida na Terra. Então, o efeito estufa é um efeito natural. Se não existisse o efeito estufa, a temperatura média na Terra seria de menos 15 graus, diferente do que é hoje, em torno de mais 15 graus, tá? A temperatura média do planeta. Parece pouco, mas aqui há uma diferença de 30 graus. Tá? Então, haveria muito menos regiões capazes de ter vida, haveria muito mais desertos, porque as regiões de polo, onde só tem gelo, é também um deserto. Então, teremos mais regiões congeladas. Tá? Então, o efeito estufa ele sempre existiu, ele é natural. O grande problema é que o impacto antrópico tem feito com que, aumentando as concentrações de CO2 na atmosfera, aumente também a extensão desse efeito. E aumentando as temperaturas vão haver vários outros impactos que a gente vai ver ali na frente, várias consequências. A gente vai ver mais à frente. Então, o efeito estufa natural, né? Esse que existe mesmo que nós, seres humanos, não existíssemos no planeta. Ele é causado principalmente pelos os gases, vapor da água, responsável por aproximadamente 60% do total, que é um gás natural da nossa atmosfera. CO2 também, que existe naturalmente, é responsável por aproximadamente 20% do total. O ozônio, por 5% do total, assim como também o metano. Tá? Além disso, outros gases traços, como o óxido nitroso, alguns hidrofluorocarbonos, né, como fluorocarbonos e SF6, também contribuem para esse efeito estufa natural. O artificial ou o antrópico, ele tem sido, né, verificado especialmente a partir ali da década de começo da década de 80, final da década de 70 para começo da década de 80, tá? 1980. Então, ele faz com que o aumento da intensidade de infravermelho absorvido, né, tem como consequência um aumento, aliás, o aumento da intensidade, né, dos nossos tempos, das nossas atividades antrópicas, tem feito com que haja também um aumento da concentração de gases estufa na atmosfera. Esses gases estufa são aqueles que são responsáveis por absorver a radiação infravermelho térmica, tanto a que vem do Sol como a que deveria ser reemitida pela Terra, deveria ser refletida pela Terra. Então, essa radiação não consegue sair do planeta e ela fica sendo reabsorvida por esses gases. Essa radiação é aquela que se encontra aí entre os comprimentos de ondas entre 4 e 100 micrômetros. Tá? Então, ela sendo presa aqui na nossa atmosfera, ela vai fazer com que haja o aumento da temperatura da superfície da Terra. E por que esses gases absorvem e outros não? Tá? A absorção ela vai depender da
das vibrações moleculares que existem na molécula do gás, tá? Quando a frequência de luz, no caso ali do infravermelho, né, ela é aproximadamente a mesma frequência da molécula de gás, então vai haver uma absorção praticamente total. Para a questão de absorção do infravermelho térmico, os movimentos relevantes das moléculas são exatamente os movimentos vibracionais, tá? Então, essa frequência exata da molécula, desses movimentos vibracionais, coincidirem com a frequência da radiação infravermelha, ela depende do tipo de ligação da molécula e dos átomos que estão envolvidos formando aquela molécula, tá? Aqui, por exemplo, as ligações CH e OH, a vibração, né, é de estiramento. Essa vibração de estiramento desse tipo de ligação não se encontra na mesma área de infravermelho térmico. Então, as ligações CH e OH não absorvem infravermelho térmico, mas já as ligações CF, sim. Então, o pessoal lá, fluorocarbono, né, os CFCs, eles ajudam por conta disso. Aí alguém pode ficar assim, poxa, mas se o CH não absorve, por que o metano é um gás estufa? Porque o metano ele tem HCH. HCH, são 4 ligações CH, tá? Então, o HCH absorve, só o CH não. Do mesmo jeito a água tem HOH, também absorve, o OH apenas não, tá? Então, a gente tem aqui as possíveis, né, vibrações moleculares, né? Vibração de estiramento, ela pode ser simétrica ou assimétrica. O CO2, ele absorve infravermelho quando ele está nesse movimento de estiramento assimétrico. As vibrações de deformação angular, ou seja, para moléculas angulares, né? A gente tem tipo tesoura, tipo torção, balanço, rotação. A água apresenta vários desses tipos de deformação angular e todas elas absorvem infravermelho, tá? Então, para absorver o infravermelho, a molécula deve apresentar um momento dipolar. Por isso que o CO2, apesar de ser uma molécula apolar, ele absorve quando ele está aqui nesse movimento de vibração de estiramento assimétrico. Quando está assimétrico, quando esse oxigênio aqui está mais perto do carbono do que esse, então há um momento dipolar aqui. E aí ele absorve, tá? A água é a molécula polar, tá? Então, do mesmo jeito lá, a ligação do metano, não é só o CH, não, mas o HCH, ele pode ter esse tipo de estiramento. Então, por isso que ele vai também absorver infravermelho térmico. Então, os principais gases indutores, os naturais, que a gente conhece que já existem naturalmente, CO2, vapor d'água, metano, tá? O CO2, ele absorve ali entre os comprimentos de ondas 12 e 18. A gente viu que infravermelho térmico se posiciona entre os comprimentos de onda 4 e 100 micrômetros, então está aqui o CO2 absorvendo nessa área. A sua concentração na atmosfera é crescente exatamente por conta das emissões antrópicas, queima de combustíveis fósseis, principalmente, queima de florestas, né, para a indústria agropecuária. Então, tudo isso é emissão de CO2 para a atmosfera. Emite, quando queima tanto as florestas quanto os combustíveis fósseis, emite CO2 e emite também vapor d'água. O vapor d'água absorve ali mais ou menos no comprimento de onda 6,3. Então, a sua concentração na atmosfera também está crescente. Quantidade de água na forma de vapor. Observem que a Terra é um sistema fechado. Não sai água nem entra. Então, a quantidade de água no planeta ela é constante. Mas na forma de vapor tem aumentado. Não só pelo aumento das emissões, como pelo aumento global da temperatura. Se a temperatura aumenta, a água passa mais tempo no estado vapor do que no estado líquido. Então, vão aumentando as concentrações na atmosfera. Metano também. Uma das principais fontes de metano é também a indústria agropecuária, né? Os ruminantes emitem muito metano. E o metano ele tem aqui um efeito, né? uma potência, né? Ele consegue causar, né? um aquecimento global 21 vezes mais potente do que o CO2. Então, mesmo a concentração dele sendo pequena,
mesmo ele sendo responsável hoje por apenas 5% do aquecimento global, o aumento da emissão, pelo aumento das atividades agropecuárias, a emissão de metano, vai ter um impacto bem maior, mesmo para pequenas quantidades, do que o CO2. Então temos que ficar muito atentos também a essa questão. Outros gases indutores, né, que por sorte a gente tem concentrações muito pequenas na troposfera, mas mesmo assim, né, por exemplo, o N2O, ele é uma molécula que é 206 vezes mais efetiva do que o CO2, né, em causar aquecimento. Tá? O ozônio troposférico, além do aquecimento global, né, que estima-se que 10% resulte dele, ele também é um poluente muito nocivo às formas de vida, porque o ozônio ele é um oxidante forte. Então ele mata as células, tá? Ele é importante para a gente lá na camada de ozônio, lá na estratosfera, mas aqui na troposfera, que é onde a gente vive, ele é letal. Então, temos que ficar também atentos ao aumento da concentração de ozônio aqui na troposfera. Aqui a gente tem dois gráficos mostrando, ó, do mesmo jeito que aquele que a gente mostrou lá no começo, que a temperatura global do planeta tem aí uma tendência de crescimento, as concentrações de dióxido de carbono na atmosfera têm essa mesma tendência. Então há aí uma coincidência, né, que mostra que há sim uma interdependência ou uma correlação positiva entre as concentrações de CO2 na atmosfera e a temperatura global. Essa figura, ela mostra exatamente as áreas de absorção do infravermelho térmico. Vejam que quando chega aqui, ó, nos comprimentos de onda da água, que a água absorve, que o metano, o ozônio, o CO2, né? A água absorve em 2 comprimentos de onda, dependendo também do seu estado, da vibração molecular que está sendo levada em conta. Há uma queda nessa concentração de raios infravermelhos, por quê? Porque ele foi absorvido, então ele fica preso, ao invés de ser refletido e sair do planeta, não, ele vai ficar preso aqui na atmosfera, cada vez mais, porque essas concentrações estão crescendo cada vez mais e a temperatura vai aumentar cada vez mais. Então é uma bola de neve. Os principais impactos, né, desse aquecimento global. Então, primeira coisa, a elevação da temperatura global, que para quem mora em locais frios pode até parecer bom, mas não é bem assim, tá? Essa elevação da temperatura global causa, por exemplo, o degelo dos icebergs. Esse degelo vai fazer com que haja elevação do nível do mar. Se o mar aumenta, ele avança sobre os rios, né? Ele avança sobre os estuários. Há uma diminuição da oferta de água doce. Isso vai gerar impactos não só na agricultura e na silvicultura, que é a agricultura, por exemplo, dos índios, né? Ou seja, dos povos originários, que é uma agricultura menos ofensiva ao meio ambiente, né? Então, eles geram impactos nisso, como também gera impacto na oferta de água doce para todas as outras atividades que a gente imaginar, atividade industrial, dessedentação de animais, no consumo humano, tudo que a gente imaginar, tá? Esse avanço do mar sobre o rio ajuda, né, ou aumenta a extinção de espécies continentais, a concentração de CO2 na atmosfera aumentando, contribui para a acidificação dos oceanos, que vai, né, levar à extinção de espécies marinhas, e essas três juntas afetam, ou seja, o aquecimento global afeta todas as formas de vida no planeta. Interfere no ciclo hidrológico e nos eventos climáticos, por isso a história das mudanças climáticas, né? A gente começa a ter eventos, mesmo que são característicos do planeta, eles começam a ser mais intensos e causam mais desastres. O controle desse efeito, ele passa necessariamente pelo controle da emissão, não só de CO2, mas dos outros gases que absorvem infravermelho térmico, tá? Então a solução passa pela mudança de hábitos da gente, né? Diminuir a emissão resultante da queima de combustíveis fósseis, né? Para isso a gente precisa começar a utilizar mais fontes alternativas de energia, especialmente fontes limpas, procurar transporte coletivo ou transportes menos impactantes, como por exemplo bicicleta ou carros elétricos, tá?
controlar o desmatamento mundial e a queima de florestas. Então, são meios que a gente pode tentar minimizar as consequências do efeito estufa, porque a gente vai diminuir a emissão desses gases estufas e torcer para que com o tempo esse efeito vá sendo arrefecido. Nos próximos vídeos a gente vai ver os outros impactos relativos àqueles outros poluentes.